Olá, torcida tricolor, bom dia. Pessoal, temos mais um jogo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Fluminense, lá no Engenhão, tá certo? A gente vai falar da escalação, vai falar da preparação do Fluminense para enfrentar o Botafogo na sua casa e também falar da notícia que um dos adversários do Fluminense no Mundial classificou para as finais da Liga das Nações da África, tá certo? A gente vai falar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Bom, turma tricolor, tá vendo o compartilhamento da tela aí? Tô colocando para vocês aí a preparação do Fluminense ontem à tarde, lá no CT, onde ele fez toda uma preparação de esquema tático para enfrentar hoje, às 21 horas, o Botafogo lá no Engenhão, tá certo? Bora ver como foi essa preparação, pessoal. Bora lá. Olha, o Renato aí, ó, com a turma aí, ó, tá certo? Então, o Fluminense encerrou nessa sexta-feira no CT Carlos Castilho, preparação para enfrentar o Botafogo. Sábado, hoje, né? Após poupar os titulares, né? Diante do União Espanhola, o jogo foi 1-1. Renato Gaúcho voltará a escalar os titulares que ficaram treinando no Rio de Janeiro. A tendência é que a base da equipe seja a mesma que empatou com Vitória no final de semana. Quem é dúvida é o volante Hércules. O jogador tem suspeito de conjuntivite, vai consultar um especialista e pode ficar de fora da partida. Poderá ficar, não é certeza, né? De volta aos treinos, com o grupo após se recuperar de lesão no joelho, Gabriel Fuentes ainda deve seguir fora do jogo. Tá certo? Deve seguir fora do jogo. Bom, então essa preparação, já que os titulares ficaram no Rio de Janeiro treinando, tem que ter um bom motivo. O quê? Para derrotar o Botafogo. Mas por quê? Vejam bem, pessoal. As 7 derrotas consecutivas do Fluminense diante do Botafogo. A gente está sendo freguês direto do Botafogo há alguns anos. Então a gente tem que quebrar essa escrita. Temos que ir para cima do Botafogo. Tá certo? Sangue no olho, raça, tá certo? Determinação, aplicação tática, defesa, meio campo e ataque. Tá certo? Evitar falhas individuais por determinados jogadores. Não pode haver soberba. Tá certo? Acredito que a preparação do Renato Gaúcho, nesse sentido, para o Fluminense desempenhar um bom futebol diante do Botafogo. Tá certo? Que não vem bem, né? Botafogo não vem bem. Então tem que aproveitar essas oportunidades. Tá bom? Bora ver aqui a escalação, pessoal, do Fluminense. Bora lá. A escalação aqui, ó. Bora lá. A provável escalação na tela para vocês aí, pessoal. Olha, ó. Provável escalação. Pode ser que aconteça alguma alteração antes do começo da partida. Vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Fretes e René. Martinelli, Hércules ou Nonato, que foi muito bem, que fez o gol de empate contra a União Espanhola. Ganso, Canóbio, Arias e Cano. Bom, aqui eu quero só entrar um pouquinho na observação do Canóbio, que ele tem que começar a atuar melhor, senão ele vai ser banco para o Serna ou para o Keno. O Canóbio tem que começar a melhorar a sua atuação diante de alguns times com mais nomes. Com times de força, peso maior, você tem que fazer as suas atuações da qual fez no Campeonato Carioca. Senão você será banco. Tá certo? E demais é só o Fluminense ter esse conjunto, né, coeso para essa máquina funcionar diante do Botafogo. Tá certo? Porque eles vêm com tudo para cima do nosso elenco, do nosso time. Tá certo? Então vamos lá. A escalação, já falei isso aí, pessoal. E aqui são nossos comentaristas falando, né? Do que houve no jogo passado. Então o Fluminense está invicto desde Renato Gaúcho assumiu o time neste abril. São 4 vitórias e 2 empates como treinador. 10 pontos. O Fluminense ganhou a rodada da terceira colocação no Brasileirão
e tenta encerrar um jejum de 8 jogos sem vitórias no Clássico para se manter nas primeiras posições. Tá certo? Botafogo, Plano Médio de Força, nessa sexta-feira, às 21 horas, no estádio Newton Santos, Rio de Janeiro. Transmissão, turma. Sport TV Premier transmite ao vivo. Tá ok? Agora, eu só queria falar o seguinte, turma tricolor. Então, não podemos perder mais para o Botafogo. A gente tem que buscar um meio, um caminho para derrotar. Por que eu digo isso? Na tabela de classificação, nós estamos na terceira colocação. Tá certo? Acontece que, se a gente ganha, como nós temos 10 pontos, a gente vai para 13. Pode assumir provisoriamente a primeira posição. Mas o Palmeiras, se não me engano, joga hoje, me parece que às 18h30. Às 18h30. Então, se o Palmeiras vacilar, né, perder pontos, a gente pode assumir a primeira colocação, porque amanhã tem um grande clássico lá no Maracanã entre Corinthians e Flamengo, tá certo? Isso é o que eu penso. Então, turma tricolor, veja bem, esse aspecto aí de ganhar do Botafogo é fundamental hoje. Não podemos mais ser fregueses de alguns tempos para cá do Botafogo, tá certo? Não podemos perder mais por Botafogo. Eu vou só abrir aqui, pessoal, o que eu falei sobre o time, um dos adversários do Fluminense no Mundial, né? Em julho, tá certo? É só abrir aqui uma aba aqui rapidão, tá bom? Que ele ontem se classificou para as finais da Liga Árabe, né? Tá certo? E vem forte. E é um dos nossos adversários, pessoal. Eu até li ontem. Deixa eu ver se eu abro aqui essa reportagem. Bom, aqui ó, o Engenhamos aqui, onde vai acontecer o jogo. Bom, mesmo assim eu vou falar aqui ó, turma tricolor. É o seguinte, o Mamelis Sanders, que é um dos adversários do Fluminense no Mundial, em julho, ele está na final, que venceu o Al-Ahly. O Al-Ahly é bicampeão lá. Então, ele já vem com forte preparação para o Mundial. Então, que fiquemos atentos a esse time da África, viu, pessoal? Tá bom? Eu estou logo dizendo agora, uns 3 meses antes do Mundial. Ok? Bom, e aí, pessoal, tá vendo nossa tela aí, pessoal? Essas notícias aí, né? Da qual já falei para vocês. Então, preparação do Fluminense diante do Botafogo é fundamental vencer clássico. Tá na hora de vencer clássico, somente contra o Botafogo. Tá certo? Se você não está inscrito, faça sua inscrição totalmente gratuita, dá o like, compartilhe o vídeo. É fundamental, tá certo? Não esqueça, tá bom? Faça sua inscrição grátis, gratuita. Isso fortalece o canal do professor tricolor Francisco Merta. Saudações tricolores. Bom dia.